Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de fundos imobiliários, ações no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje vamos trazer as ações das lojas Renner, negociadas com o código LREN3. A empresa apresenta bons resultados nos últimos anos, né? Um crescimento ali de receitas também, pagou bons dividendos, especialmente nos 2 últimos anos, mas é uma empresa aí que está sofrendo principalmente aí com ameaças externas, né? Seja empresas estrangeiras entrando nesse mercado no Brasil, tanto quanto ameaças internas também, né? Temos fusões. Vamos dar uma olhada aí como é que está a questão do mercado, onde a Renner atua também aqui no Brasil, e trazer informações gerais aí da sua última divulgação de resultados. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar trazendo a posição acionária da empresa, né? Então, os maiores acionistas, a gente tem a BlackRock, que recentemente aumentou a posição na empresa, né? Com 15% das ações ordinárias. A Schroder Investimentos com 5%, a Arga Investment Management 5% também. Essas são as maiores posições. Trazendo uma visão geral da empresa, ela possui 6 negócios reconhecidos: a Renner, Camicado, Yukon, Ashua, Realize e Repassa. São 663 lojas no Brasil, Uruguai e Argentina, das quais 421 são Renner, né? São 4 centros de distribuição, localizados nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Ela é a maior indústria em volume geral de vendas de vestuário no Brasil. E ela apresenta lá em 2022, ela fechou em 15,2 bilhões de reais. Então, é uma empresa de porte, ela tem 15% da sua participação online. Dentro dessa área de varejo, né, de roupas, ela tem uma posição relevante no país. Então, essas são as marcas, a visão da empresa em relação a cada uma das suas marcas. A Renner é a principal, né? Foco na classe A-, B e C+, e são as suas 421 lojas, responsável por mais de 90% das receitas da empresa. Ela também tem uma posição aí de aproximadamente 10%, né, da receita do mercado total, e as top 3 somam aí 21%. Então a Renner é a maior posição, de fato ali, né? A gente compara as top 3 em alguns países, né? Estados Unidos 29, 42 na Espanha e 30% na Inglaterra, né? A gente percebe que o Brasil, as 3 maiores empresas, a gente tem um mercado bem mais pulverizado, elas conseguem somar só 21% do mercado. Vamos começar a falar dos dados financeiros, então, né? Resultados anuais. A gente vê a receita, evidente, 2020 foi um ano complicado, né? Mas nos outros anos a gente observa as receitas crescentes, né? Só que 21 apresentou uma queda aí no seu lucro, apesar do aumento da receita. E a mesma situação a gente começa a enxergar em 2023 também. A receita teve um leve aumento e o lucro apresentou uma queda em relação ao ano anterior. Isso se deve à maior pressão de custos aí que a empresa está passando, né? Trazendo então a participação de resultado, a gente tem a Renner no Brasil, 88% do resultado, a Renner na América Latina 3%, a Yukon 3% e 4% com a Camicado. Em termos de dividendos, a gente observa aí que 22 e 23 foram 2 anos bons para a empresa em termos de pagamento de dividendos. A gente vê 20 e 21 aí como um tropeço, né? Mas 22 e 23 foi um patamar acima do que historicamente ela estava acostumada a pagar. Então, esse é um ponto de atenção. Se você olhar só os dividendos recentes da empresa, podem levar a uma decisão otimista em relação à ação. Falando agora de dívida, né? A empresa ela apresenta uma dívida líquida negativa, então a empresa está bem tranquila nesse quesito, não tem maiores problemas, e o seu patrimônio também cresceu nos últimos 6 anos. Neste gráfico temos uma visão do fluxo de caixa da empresa, né?
A gente tem aí principalmente uma variação grande das atividades de financiamento, seja no primeiro momento para tomar financiamento e depois fazer o pagamento. O fluxo de caixa de atividades operacionais, né, ele tem uma certa estabilidade também nos últimos anos. Neste gráfico trazemos aqui então a relação preço-lucro e preço-valor patrimonial, que já esteve em patamares mais elevados e recentemente aí tem sido negociada nesse patamar mais baixo. A gente trazendo os principais números, né, de comparação dentro do setor, comparando o Renner com a Arezzo, o Grupo Soma, Guararapes Confecções, CIA e Track and Field. A Renner da Laganha apresenta o maior dividend yield nesse momento, seguido aí da Arezzo. Inclusive a gente tem a notícia desse fim de semana, né, da fusão do Grupo Soma com a Arezzo, né, provavelmente deve aí ameaçar um pouco mais aí as lojas Renner. A relação preço-lucro nesse momento das lojas Renner está mais interessante do que os seus concorrentes diretos. P/EBITDA um pouco mais alto, PSR mais baixo e PVP está num patamar intermediário aí, perdendo do grupo Soma e do grupo CIA. As margens são medianas, né, dentro do setor. A gente percebe que principalmente Arezzo e Soma tem patamares, Track and Field patamares de margens maiores, e o seu ROI perde aí para Track and Field e Arezzo. Então, uma visão geral, ela tem até bons indicadores, né? Não se destaca de maneira definitiva em um deles, né? Só no dividend yield, mas os outros ali ela fica sempre nas primeiras posições. Esse é o gráfico de cotação da ação, então ela chegou aí a quase R$ 50 e agora está sendo negociada abaixo de 20, né? E com isso, né, quando a gente calcula o preço o valor intrínseco pela fórmula de Graham, ele acaba chegando aí mais perto, né, do valor intrínseco com essa queda recente aí de preço das ações. Na visão dos analistas da ação, né, a expectativa ela é positiva, né? Temos aí uma valorização projetada aí para os próximos 12 meses e a maior parte deles com recomendação de compra para a ação. Vamos trazer agora os destaques da sua última divulgação de resultados, né? Então a gente tem aqui a receita, né, da empresa, né, um ligeiro aumento aí entre o terceiro trimestre de 22 e 23, se a gente considerar a inflação na jogada, né, o volume de vendas foi menor, porque a inflação foi maior que esse 0,8%, né? E as vendas nas mesmas lojas, né, que é uma referência, né, não inclui a expansão da rede, 0,6%. Então, nesse cenário, a gente vê aí um mercado relativamente estagnado, até com uma leve queda, né? A empresa tem uma área de serviços financeiros, né, e apresentou prejuízo agora no terceiro trimestre. A base de clientes ela aumentou, mas em compensação ali a empresa vê um aumento significativo ali da inadimplência, principalmente aí a partir de 2021 para frente a gente observa ali os vencidos acima de 90 dias, o crescimento aí relevante em termos de inadimplência no cartão. Vamos trazer agora então algumas notícias, né, recentes envolvendo o setor e a empresa, né? A primeira delas, né, a taxação em cima dessas empresas estrangeiras como a Shein trouxe aí uma queda nas compras internacionais, o que acaba sendo positivo para a empresa como a Renner, né? A pesquisa, né, mostrando aí o estrago na taxação, inclusive me parece que o governo já está querendo rever essa taxação, e isso daí pode dar um impacto negativo para a empresa. E nessa outra notícia aqui, né, mostrando a comparação, né, de faturamento das empresas, trazendo o gráfico aqui um pouco maior, a gente observa a Renner ainda líder, com 11,7 em 2023, mais um crescimento expressivo da Shein, que trouxe aí uma variação de 42%. Portanto, aí a empresa ela está em uma situação bastante complicada, já ameaçada a perder aí a sua liderança no varejo brasileiro
pela Shein. E vale observar também o grupo Soma e Arezzo, os dois juntos, né, ficam aí com 10,2, também bastante próximos aí da Renner. Essa fusão aí deve trazer também a briga interna com a Renner, não só vindo de empresas estrangeiras. A notícia recente também, a BlackRock aumentando a posição nas ações da Renner. E uma análise aqui no site Space Money mostrando aí a preferência por lojas Renner no setor do varejo para Nord Research. Uma outra notícia, essa negativa, o Citibank rebaixando a recomendação e vendo desafios à frente aí para a Renner, né? E uma notícia também em termos de digitalização, a experiência de compra ágil com caixas de autoatendimento que certamente aí facilitam a vida do cliente. E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento na lojas Renner. Do lado positivo, ela é o número 1 em varejo de vestiário do país, apesar de já ter aí concorrentes bem próximos, né? A empresa está sem dívida no momento. Projeção positiva dos analistas da ação, tem bons indicadores dentro do setor, né? Apesar das margens não serem mais altas, mas ela sempre se posiciona entre os principais. O preço está em patamar mais baixo, né? Se a gente olhar ali o histórico, será que eventualmente ela retorna às massas? Me parece que não, por causa da concorrência mais acirrada que ela deve enfrentar agora nos próximos anos, né? Vale a pena ficar atento a isso. No lado negativo, apesar da receita crescente, o lucro segue pressionado, né? Então a gente vê queda no lucro. 22 e 23 foram anos atípicos para o pagamento de dividendos, então cuidado para não se basear somente nesses 2 anos. A fusão do Grupo Soma com a Arezzo deve trazer um concorrente de peso para a empresa. Além disso, tem a ameaça externa, que é a Shein e as semelhantes, e aumento da inadimplência na área de cartões também acende um alerta ali para a empresa em termos de recebimento aí dos clientes. Espero que tenham gostado do vídeo do nosso canal. Segue aqui o link para o canal, caso vocês não sejam inscritos e tenham interesse em se inscrever. E uma opção de vídeo em um dos playlists nossos que a gente tem no canal, com diversas opções de ação. E lembrando, o YouTube liberou recentemente o botão Valeu Demais para o nosso canal. Então, se você deseja contribuir com esse trabalho, né, fique à vontade. Clicando no botão ali, ele deve abrir opções. Se não quiser contribuir, você contribui também compartilhando e curtindo o vídeo. Muito obrigado e até a próxima.